Deixa eu só explicar para quem está em casa saber. A Fabiana Oliveira é quem vai dar detalhes de uma notícia exclusiva envolvendo o cantor Vitor Chaves, que foi condenado por agressão à ex-mulher. Imagens exclusivas obtidas aí pelo jornalismo da Record, que teve aí à frente no comando de uma reportagem especial a Fabiana Oliveira, mostram o momento em que a briga do casal acontece. E são vídeos exclusivos, por isso que a Fabiana está aqui para nos orientar, para nos mostrar, para contar os bastidores, né, dessa reportagem. Porque também. Ela que é a autora da reportagem? Ela que fez. Fizemos numa equipe ali grande, teve repórter investigativo. A partir do momento que o nosso repórter investigativo, Leandro Santana, recebeu essa informação, então todo o nosso time ali já se uniu, inclusive de Belo Horizonte também. Foi um Você pessoal coordenou a matéria. grande, e aí eu encabecei a reportagem. Bom, a Mabel Heipert, ela vai dar detalhes pra gente de como que tudo aconteceu, e aí a Fabiana depois ela vai explicando também as coisas pra gente entender. Agora, que treta, hein, Mabel? Isso. Não, inclusive, hoje eu tive informações hoje, né, que a Poliana, segundo informações... Poliana quem é? A ex-esposa do Vitor, tá? É que ela não gostava da sogra. Ela não se dava bem com a sogra e já achava que era um pouco de implicância da sogra com ela, que a sogra achava que ela não sabia cuidar direito da neta, mas não é bem isso, tá? A Fabiana, inclusive, tem mais informações a respeito disso, porque ela teve uma conversa diretamente com o Vitor, né? O Vitor passou mais informações, então não é bem isso. A Poliana tem, de repente, alguns sentimentos, porque parece que ela perdeu um irmão, também de acidente, não sei certinho como que foi, então ela tem muito cuidado com a filha, assim, de colocar as redes no apartamento, não deixar bater a cabecinha nas quinas de mesa, isso, aquilo, outro. Então ela se sentia um pouco, assim, coagida, porque a sogra falava que ela não sabia cuidar direito da menina. E aí, o que aconteceu? A briga toda, porque uma manhã ela acordou, o Vitor não estava em casa, nem a menininha, estava na casa da sogra. Ela desceu, estava furiosa e queria saber o porquê que a menina estava lá. A sogra mora no mesmo prédio. No mesmo prédio. Em Belo Horizonte. Inclusive, tudo isso está registrado em depoimento, tudo isso, todas essas informações que a gente levantou o tempo todo, está tudo em depoimento. E os depoimentos no TJ de Minas Gerais estão gravados. Então, a gente teve acesso com exclusividade a esses vídeos, a esses depoimentos que enriquecem muito o roteiro de toda essa história. Sim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco desses vídeos e um depoimento exclusivo que não foi ao ar ontem à noite no Domingo Espetacular, que é do irmão do Léo Chaves, que também fala sobre essa história. Então, temos Vitor falando dessa história, temos Poliana, a mãe, todo o processo dessa briga até chegar a essas imagens que a gente viu dentro do elevador. E nesse dia da briga, que ela desceu para tirar satisfação com a sogra, por que ela estava cuidando da filha, por que a criança estava lá, a criança já tinha até voltado, estava com o Vitor, a criança voltou com o Vitor, mas ela desceu para tirar satisfação com a sogra. Por que tá essa coisa de eu não saber cuidar da minha filha, né? E aí foi por isso que aconteceu essa briga no elevador, que ela subia sozinha, depois ela subiu com a cunhada brigando com ela, falando que se ela é psicóloga, se ela quisesse, ela tirava a menina dos braços dela, e assim Agora, foi. Deixa eu fazer uma pergunta, Mabel, Fabiana, quem puder responder. Esse momento em que o Vitor brutalmente entra no elevador, de forma truculenta, retira a esposa de dentro do elevador, em seguida ele usa o pé ali para empurrar a mulher. Ele está segurando as portas. Ele retirou a mulher do elevador com o propósito de quê? Isso está em depoimento, isso está em depoimento. O Vitor, ele diz ali em depoimento à justiça que ele ouviu o barulho todo no apartamento da mãe embaixo, então ele correu para lá. E aí, nisso, ele encontrou a Poliana e a irmã dele subindo para o apartamento deles. A intenção da Poliana era pegar a filha e, então, levar a filha ali e sair do prédio. Ele diz em depoimento que a intenção dele, única e exclusivamente, era que a filha não deixasse o prédio. Ele só queria impedir que a filha saísse nos braços naquele momento de tensão. Ele queria tentar alguma maneira. Isso está em depoimento. Toda essa apuração está no vídeo dele, que a gente vai mostrar daqui a pouco, inclusive. Esse depoimento que a Fabiana está se referindo, ele foi todo gravado, a gente vai assistir
agora. Presta atenção. Não tenho exata lembrança do momento em que eu tomei essa atitude. Eu não pensei, vou retirá-las do elevador. Eu não pensei isso. Eu simplesmente fiz. Eu só não queria que ninguém se aproximasse da minha filha naquela circunstância. Só isso. E as puxei. Ela cai sentada. Eu a retiro do elevador com o pé. O que eu posso dizer é, não tive absolutamente, como não tenho na minha vida, e nunca tive com ninguém, nem homem, nem mulher, nada, atenção de agredir ninguém. Agora, ele retira a mulher de dentro do elevador com o pé. E ela grávida, né? Tem mais esse detalhe. 4 meses? 4 meses. E ele empurra ali. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Tudo isso que nós estamos apresentando, que vamos apresentar, faz parte de um processo. Sim. O processo já tem decisão? Sim. Já tem decisão? Sim, ele foi condenado a um regime aberto de 18 dias porque ele não cometeu um crime. 18 Ou seja, 18 dias em regime aberto, que acaba virando uma pena comunitária ali, trabalhos comunitários. O que houve? Ele não cometeu um crime. Ele cometeu uma contravenção penal por vias de fato. O que isso significa? Significa que sim, houve uma agressão, que a agressão pode ser física ou verbal, sem deixar marcas na vítima. Porque o exame que a Poliana fez no dia seguinte a esse episódio deu negativo. No IML deu negativo. O exame de corpo de delito. Corpo de delito deu negativo. E com essas imagens também a justiça entendeu que Vitor Chaves não cometeu um crime, cometeu então uma contravenção penal. Então assim, o processo terminou, ele foi condenado. E a gente vai apresentar aqui, vai apresentar muitas coisas que na época se falou, mas tem coisas exclusivas que ninguém viu, que nós vamos ver. Sim, exatamente. É um processo longo, né, gente? É muita coisa. Nós tentamos colher todos os depoimentos e, principalmente, a intenção da nossa reportagem era equilibrar para que a gente levantasse os fatos, aquilo que a justiça conseguiu olhar também, e que sim, as pessoas tomem o partido ou consigam avaliar isso. Nosso papel, a gente colocou ali o depoimento da mãe, do Vitor, da Poliana, do porteiro, da vizinha que ouviu tudo, e essas imagens para mostrar todos os elementos que a justiça usou para chegar a essa conclusão. Olha, você viu agora há pouco aí o depoimento, um trecho do depoimento que foi gravado, o que o Vitor disse para a justiça, e daqui a pouco eu vou mostrar para você um outro trecho do depoimento que é muito polêmico, que ele fala da mulher, e é um trecho inédito. A Fabiana Oliveira está aqui conosco, ontem o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem muito completa sobre esse caso, feita pela equipe do Domingo Espetacular, e agora a gente vai ver o que disse a esposa, a ex-mulher do Vitor, na verdade, né? A Poliana. Presta atenção. Ele me arrancou à força. Eu tava querendo subir digitando a senha para voltar pro meu apartamento para encontrar com a minha filha. Ele me arrancou do elevador à força e me jogou no chão. No meu ver, foi uma agressão. Eu não sei se dizer se foi um empurrão, se foi um chute nesse momento. Só sei que foi agressivo e me empurrou. Foi com violência, com vontade de agressão, com um olhar nervoso e queria mais. E ele foi vindo pra cima. E eu fui segurando a minha barriga e indo pra trás. Que situação, né? Sim. Pois é, e eu também acho que a grande preocupação que a gente teve foi procurar as duas partes. Então eu vou, na reportagem do Domingo Espetacular, exibida ontem à noite, a gente mostra que eu fui até a casa da Poliana, entender como ela vive com os filhos hoje, e eu também tentei um contato com o Vitor, toda a nossa equipe tentando via assessoria de imprensa, advogado, e nós também obtivemos uma resposta dele. Eu consegui conversar com o Vitor por telefone, e a preocupação dele agora é preservar os filhos que estão crescendo, né? Então ele não quer mostrar os filhos, também não quer expor a ex-mulher que fica ali com os filhos, mas a gente conseguiu os documentos que mostram que ele conseguiu a guarda compartilhada. Então eles têm uma convivência hoje muito tranquila, ele consegue ficar com os filhos 3 vezes por semana, pelo que a gente viu ali nos documentos. Então eles estão tentando levar a vida como pai e mãe da Maria Vitória e do menorzinho que nessa ocasião aí ainda estava 4 meses, né, na barriga da mãe. Não, e tem um detalhe que umas fontes, né, nossas,
Parece que nessa época já, antes, 6 meses que eles começaram a namorar, e aí ela engravidou rapidinho. Em 6 meses ela ficou grávida. E eles já não estavam bem. Eles fizeram um casamento assim, meio rápido, bem relâmpago, casaram, 6 meses juntos, não estavam muito bem. Como ela estava grávida, ele acabou casando e depois ficou grávida novamente, né, da outra criança e ficou essa situação toda, porque na verdade já não estava um relacionamento legal. Acho que desde o início a sogra não gostava dela, né, da menina, e vice-versa. Então ficou essa situação bem desagradável. Olha, uma das principais duplas sertanejas do Brasil, Vitor e Léo, e que depois desse episódio, Mabel, acabou, né? Sim. Acabou. Pelo menos até agora não se ouve mais simplesmente assim, a carreira que estava numa ascensão gigantesca simplesmente estagnou. Sim. A gente tem algumas informações em relação a isso, de que os dois, eles tiveram 27 anos de carreira juntos e eles já pensavam um tempo atrás em terminar, cada um seguir uma carreira solo, por ideais mesmo dos dois. E isso nunca era muito consistente ao ponto de acontecer. E foi nesse momento, durante toda essa crise, tudo que aconteceu, que eles acabaram se separando. Todo mundo atribuiu essa separação ao que aconteceu, mas os dois dizem que não, que já era um planejamento e que isso acabou só por acomodar essa vontade dos dois, né? Uma coisa que chama atenção é a punição que foi feita, né? Olha, eu confesso que só uma vez eu vi uma punição. Um sujeito foi condenado a um dia de multa, que era uma coisa assim maluca. Nesse caso, 18 dias. Mas por que 18 dias? E podia ter absolvido, né? Porque, afinal de contas... Mas eu acho que a maior condenação também, que o público condenou, na verdade, foi o fim da carreira também. Sim, não tenha dúvida, mas isso aqui, esses 18 dias em regime aberto, é uma condenação isso. Vai lá para os teus antecedentes criminais. Claro. Aí foi condenado a quanto? 50 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 18 dias. Mas será que a justiça não interpreta ou não deveria interpretar como um agravante o fato da violência emocional sofrida por uma mulher que também estava gestante? A gente vê na imagem que ela tenta proteger o filho na barriga. Será que isso não poderia ser um agravante também? Não, então, mas o que eu estou dizendo assim, parece que é uma punição de 18 dias, é uma coisa assim de, olha, você não foi absolvido, mas você vai carregar isso pro resto da tua vida nos seus antecedentes criminais. Sim. Mas há quem diga que depois some, né? Sendo em regime aberto, não é? Não, depois que você cumpre. A partir do instante que você cumpre, você tem um tempo, inclusive, de pedir para que te retirem isso da tua ficha. Exatamente, né? Isso. Agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Todo o processo seguia em segredo de justiça. Essas imagens que você está assistindo agora eram imagens preservadas que não foram divulgadas nunca. Só que após uma publicação de um vídeo ironizando a situação, uma publicação em rede social que o Vitor teria ironizado a situação, isso fez com que a própria justiça entendesse que esse segredo de justiça, a partir daquele momento, não mais existiria. Sim, foi Vamos ver primeiro o vídeo, depois eu quero tanto que a Mabel e também a Fabiana comentem sobre essa situação. Vamos rever o vídeo só para você lembrar. Senhor Vitor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol? Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. Senhor Vitor, o senhor foi indiciado por vias de fato que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que é essa? É só mesmo. Senhor Vitor, para terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Léo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, 27 anos foi o tempo de dupla. De briga são 42.
Até aqui. Olha, depois da publicação desse vídeo nas redes sociais, a justiça, então, passou a entender a situação de outra forma. E aí, sim, o segredo de justiça foi quebrado, é isso? Ele tirou sarro. Literalmente, né? Foi. O que ele diz sobre isso é que é uma sátira, né? Ele escreveu uma sátira, não, mas as pessoas não entenderam dessa maneira. A juíza que cuidava do caso ficou realmente muito brava com isso e resolveu tirar o segredo de justiça. Desde então, essas imagens estão ali disponíveis no processo. Agora, eu quero a opinião sua, Mabel, você como mulher, você como mãe, Fabiana como mulher, como mãe. Agora, não opinião jornalística, porque jornalisticamente falando nós temos a imparcialidade, mas acho que o povo que está em casa quer entender também a visão individual de cada uma pessoa, de cada um de nós. Assim. Eu como mulher, primeiro eu acho que você tem que ter um respeito ao outro, tem que ser recíproco, tá? E mais um detalhe, ele chutou, ela tá grávida. Ele chutou, ele puxou com tudo, ele empurrou, ele jogou, ela caiu no chão junto com a cunhada. O pior de tudo, não foi talvez nem isso. Esse vídeo que ele gravou, debochando da cara dela, falando que ele não é jogador de futebol, mas será que ele queria acertar a barriga dela mesmo, já que eles não estavam bem ainda, não estavam mais bem? Acho que eles nem dormiam juntos nessa época mais. Será que, de repente, foi essa a intenção? Não sei. Claro, não de chutar a barriga e de acontecer nada. Mas ele não tá nem aí para ela. Ele não tá preocupado. Ele tá preocupado em defender o lado dele. E é uma situação totalmente desagradável. O que ele falou também, ele queimou o filme dele, tanto como pessoa, como profissional. E é essa a minha opinião. Eu acho que... Depois o Lombardi vai falar sobre essa condenação, mas eu acho que a justiça poderia ter interpretado de outra forma também como agravante. Também acho. Agora, o que você pensa a respeito, Fabiana? Você que conviveu para estruturar toda essa reportagem. Sim. Eu tive muito essa preocupação da condenação do senso comum, sabe? No momento que essa história surgiu lá atrás, 3 anos atrás, não se tinha as imagens, então eram especulações do que tinha acontecido. E eu acho que a grande preocupação nossa, que a gente conseguiu manter ali, acredito, era mostrar as imagens e mostrar o que diziam as partes. Ele disse que realmente ele tirou, que ele não pensou, que o que a Poliana chamou de chute que a gente viu ali, a defesa também colocou de outra maneira, e eu acho que naquele momento que as palavras ali, né, foram lançadas, a gente não tem ideia do que aconteceu, a gente não tem ideia do que a mãe dele também sofreu no apartamento. Eu acho um julgamento muito difícil e complicado, porque a Poliana tem um lado dela, ela estava grávida, 4 meses, sensível. São momentos que a gente sabe, a mulher precisa de um acolhimento. Então, talvez precisasse de alguém, sim, com uma cabeça fria ali, acolhesse, dado um abraço, sabe? Uma família, que era isso que ela precisava, como mãe, como filho. Não é? Sim. Eu acho que a melhor atitude seria essa, mas não foi o que aconteceu e como é que a gente vai julgar ali o cenário do que aconteceu, né? Tem muitas mulheres que elas se sentem que é assim, tem o marido, aí tem a esposa e a sogra. A sogra, muitas vezes, elas querem competir com a esposa, querem competir, e aí fica no ouvido do filho. Tem filho que é fraco, que cai na lábia da mãe, então ela deve ter se sentido coagida, assim, não coagida, ficou incomodada de saber. Inferiorizada. Pô, meu marido está do lado da minha sogra, ela não gosta de mim e ainda fala que eu não sei cuidar da minha filha. Ela já está sensível porque ela está grávida. A mulher grávida, ela fica sensível. Aí acontece tudo isso. Ele ainda fica do lado da mãe dele. E tem essa briga, na hora da raiva você fala qualquer coisa. Claro, a atitude dele também, ele estava com raiva na hora. Não foi ela que chegou a fazer uma carta aliviando o lado dele por conta de uma tortura, uma pressão psicológica, alguma coisa assim? Isso foi no começo, reportagem. Foi no começo, né? Ela fez uma carta não afetar dizendo... muito a carreira. O que acontece é o seguinte, existe uma velha história que eu sei há muitos e muitos, sempre, a vida inteira, da briga da nora com a sogra. Aquela história. Não, é verdade. É verdade. Aquela história, porque a nora não aguenta a sogra, porque a sogra quer mandar o filho, quer mandar em todo mundo. No caso específico aqui da condenação, a condenação foi aplicada depois que todas as partes foram ouvidas. Sim. Todo mundo foi ouvido. Sim. E tem, inclusive, recurso. Ele pode recorrer.
Ele já recorreu. Então, pode recorrer, quando recorreu, porque a partir do instante que você não aceita a condenação, você recorre. Nós temos outras instâncias superiores. Você tem o Tribunal de Justiça aqui, depois você tem o Superior Tribunal de Justiça e, por último, o Supremo Tribunal Federal. Então, a história é essa. 18 dias, mas é pouco. Não, não é pouco. Se ele se acha inocente nessa história, ele tem que recorrer. Bom, o Vitor se defendeu, só que a maneira em que ele usou para se defender causou polêmica também. Você vai ver aí um trecho inédito desse depoimento. Eu quero que você preste atenção no que ele fala, olha só. Não é uma pessoa emocionalmente estável, seja pela questão do irmão dela ou pela questão natural, e eu entendo isso. A questão é que quando eu terminei meu namoro, eu não imaginava que 2 meses depois ela fosse me ligar grávida de 3 meses. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: se vai nascer um filho meu ou uma filha minha, será filho de uma mãe que tem dificuldades de contenção emocional, que tem uma complicação emocional. E tem. Eu não sei se... Aí eu não sou médico, não sou nada. Eu indiquei terapia para ela várias vezes, para os pais. Agora, não dá para ter uma afinidade bem colocada, bem preservada, com uma pessoa que destrata seus parentes. Principalmente minha mãe. Eu tenho um afeto enorme pela minha mãe. É ruim ver ela aqui exposta dessa maneira, com as coisas dela. Mas, faz parte. Agora, eu tenho profundo afeto pela minha mãe, profundo afeto pela minha irmã, pela minha tia Marileia, minha madrinha. Eu tenho essa coisa. E ela, acredito eu, que por motivos de criação, sejam eles quais forem, não quero acusá-la de nada. Ela tem problemas de posse. As pessoas próximas de mim eram sempre na tentativa de retirá-las, de atacá-las. Eu conversei com ela sobre isso várias vezes. Bom, esse afeto que ele cita pela mãe, pela irmã, será que não deveria também ser extensível às mães do filho deles? Sim, né? claro. Um pouquinho de tolerância, um pouquinho de paciência, já que ele mesmo cita nesse depoimento que ela, segundo ele, apresentava algumas características de alteração emocional ou descontrole emocional. Será que não é o caso do marido, mesmo ele falando que indicou terapia, mas será que não seria o caso do marido dar um apoio, uma condição afetuosa um pouquinho mais excepcional e contribuir para que ela pudesse encontrar a segurança emocional que estava faltando? Será que essa foi a maneira melhor para se resolver a situação? Matheus, mas tem uma coisa. Eles já estavam num clima meio... Pesado. Complicado. Eles não falaram para ninguém, mas eles não estavam bem. Não estavam nem dormindo na mesma cama. Então não tem porquê dele querer melhorar o relacionamento dele, entendeu? Já estava um climão assim. Acho que ele queria mesmo que ela fosse embora. É difícil, de repente foi isso. Agora vem cá, passou uma coisa. Tem muita gente em casa que tá falando, mas quem é Vitor? Quem é Léo? Não dá pra gente ouvir alguma coisa que eles fizeram sucesso? Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma das principais duplas sertanejas do Brasil, a situação é essa. Vitor Chaves, que você vê aí cantando, condenado a 18 dias em regime aberto por vias de fato. Conforme a Fabiana, a nossa colega jornalista, acabou de explicar, essas vias de fato seria o fato de que o exame de corpo de delito não encontrou hematomas, marcas na vítima. Isso. Vias de fato significa... É uma discussão. Em outras palavras, vias de fato. Eu discuti com você, você discutiu comigo, a gente não se entendeu. Não houve lesão corporal. E é isso aí. Ela não ficou machucada. Foi um empurrão. O exame de corpo de delito deu negativo. E o mais importante é que na defesa ele diz que tenta segurar o elevador e empurra ela para que ela não fique presa ali no elevador. Mas a imagem não mostra isso, foi não. Foi isso que a defesa levou e que talvez a justiça tenha levado em consideração alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo por ela não ter apresentado marcas. Entendeu? Houve ali isso e ela não apresentou marcas. A justiça concluiu que ele chegou a ser indiciado lá atrás, quando foi aberto o inquérito. E a justiça teve a mesma conclusão ali das investigações policiais. E essa imagem é inédita, não é? É. Então você percebe ali que ele não jogou ela, ele tirou ela do elevador. Sim. Ele tirou, ela tenta voltar para o elevador e ele com o pé, ele afasta. Nem chutou. Isso foi tudo isso. Essas imagens, elas foram passadas e repassadas diante do promotor, diante
de um juiz e por isso exatamente... Houve 2 perícias da defesa e da acusação. E também tem o laudo do exame. Tem o laudo do IML, tem tudo ali. Então, por isso que ficou vias de fato. Vias de fato é Nós isso aí. temos imagens depois disso, viu? Nós exibimos no Domingo Espetacular as imagens depois dessa situação, quando a Poliana realmente conseguiu deixar o prédio para ir fazer a denúncia na delegacia da mulher. Eu nem sei se e ela pegou a gente Nenê, tem né? acesso aqui. Ela pega a filha e consegue sair. Nesse momento, na porta do elevador, dá para entender ali que tanto o segurança, que também é motorista, né, era motorista do Vitor, quanto o próprio Vitor tenta ainda argumentar no sentido de... essas imagens aí, né? No sentido de não deixe o prédio assim, não vá, não faça. E olha o bebê. Tudo isso que eu tô dizendo tá em depoimento, tá ali no vídeo. E a bebê tá ali. Pegando no pescoço da mãe ali, o bebê. Olha que incrível. Tem uma imagem, mais imagem. Parece que o bebê meio que chora. Tá chorando muito, muito. É porque a gente, claro, né, em respeito à própria criança, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não mostrou o rosto. Mas nas imagens brutas, que a gente consegue ver que essa bebê, ela chora muito. Ela tá muito desesperada. Isso também é o que a gente falou sobre trauma, né? Essa situação que a criança leva ali... Fica também. Assim. Numa hora dessa, ninguém lembra da criança. Então, quer dizer, eles tentam com que ela não deixe, então ela desce depois de novo do elevador, ela não vai sair com a criança, a irmã tenta, então muda de postura e tenta acalmar, tenta pegar. Aquela outra senhora que aparece é a cozinheira da família. Ela tenta pegar, a Poliana também não deixa ali. A irmã chega, no momento a irmã suspira, como quem diz, não sei mais o que dizer, para tentar convencê-la. E aí... Mas a irmã ameaçou ela. Antes, né? Mas em depoimento, a própria Poliana diz que depois a irmã mudou de postura, tentando ajudar a conter a situação ali. E a Poliana, quando fala, e aí a Poliana sai do elevador, porque ela câmeras. não consegue. Ela vai pela escadaria do prédio. E aí ela consegue acessar o apartamento da vizinha de baixo, que ouviu todo aquele barulho, que também prestou depoimento, que ouviu o quebra-quebra de copo e tal. E aí a vizinha a deixa entrar pelo elevador dos fundos para chegar até a portaria. Não sei se a gente tem aí essas imagens no momento que ela desce, então consegue sair do prédio. Meu Deus. Bom, a gente está falando aí, então da situação envolvendo o cantor Vitor Chaves e a ex-mulher, a Poliana. O processo que até então seguia em segredo de justiça foi... quebrada a palavra que a gente fala. Foi aberto, obrigado, Fabiana. Ele foi aberto e com isso o jornalismo da Record teve acesso a essas imagens exclusivas numa reportagem muito bem estruturada pelo nosso núcleo de jornalismo investigativo, sob aí a apresentação da Fabiana Oliveira, que de maneira muito incrível conduziu essa reportagem. Como ela mesma falou agora há pouco, né? Tem uma certa dificuldade ali, porque é mãe, é jornalista, se sensibiliza com a situação. Sim. Mas foi um trabalho maravilhoso, Sim. Eu queria parabenizar você. Obrigada, gente. Foi um trabalho de muito empenho em conseguir mostrar isso. E isento, né? Não foi fácil conquistar todas essas imagens, porque em um dado momento a gente conseguia mais um lado do que o outro. Então, teve a gente tem o nosso grupo ali que a gente se reunia, do jornalismo do Domingo Espetacular, para tentar manter essa isenção, esse equilíbrio, para tentar realmente mostrar aquilo que a justiça olhou, né? Para que o telespectador pudesse ter essa proximidade com os fatos, essa proximidade real, entende? Não de um julgamento de, ele fez isso, ele fez aquilo, não. Vamos mostrar exatamente aquilo que a justiça teve acesso e conseguimos também com a ajuda do jornalismo lá de Belo Horizonte. Fabiana, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Parabéns aí para vocês. Obrigada. E é isso aí, o jornalismo da Record é isso, né? Apresenta, isento e estamos dando furo na concorrência. Sorry.